Que bom que você tá junto com a gente aqui em mais essa aula, 20 minutinhos imperdíveis para você. No meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 77, falando sobre prisma. Continua a aula refração. Então é o seguinte, o prisma de faces paralelas, essas duas faces triangulares, tá? Essa face que você está vendo, eu posso considerar como a base do prisma, tá vendo? É aqui. O raio de luz ele vai passar. Aqui nós temos o ar, aqui é o vidro, um prisma de vidro, e obviamente volta para o ar novamente, né? Muito bem. Esse é o raio incidente na face 1. Raio incidente. E esta é a face 1. Claro que o examinador vai dar o nome que ele quiser, né? Aqui a face 2. Face 2. O raio emergente, ou raio refratado, mesma coisa, RR aqui, tá? Vamos entendendo aos poucos. Esse A, ele é chamado de abertura do prisma, tá? Ou ângulo de refringência. Muito bem. Aí nós temos que, em relação ao ponto de incidência, traçar uma linha, aqui é o tracejado, perpendicular à face 1. Então nós temos aqui, e isso que você precisa ter um pouquinho de paciência. É fácil, mas precisa ter uma organização mental para você acompanhar isso. Aí aqui ó, é o ângulo de refração na face 1. Vamos chamar aqui de R1, essa medida aqui. R1. Ângulo de refração na face 1. O ângulo de refração na face 2, mais uma vez aqui a linha normal, perpendicular. Esse é o R2, que é o ângulo de incidência na face 2, ou ângulo de refração. Aí tanto faz, não se prenda a essas coisas não, que não fica nervoso com isso não. E aqui o ângulo, posso colocar ângulo de incidência na face 2, visto que o raio de luz ele vai e volta sobre ele mesmo, tá vendo? Então, na verdade, é ridículo, né? Para falar a verdade, chega a ser, é só didática essa setinha, porque o certo era eu não desenhar setinha nenhuma. Falar nisso, eu vou até tirar essa setinha aqui. Isso aqui é uma coisa, né? Se o Argand Gauss vai olhar isso aqui, eu desenhando a setinha. Ah, professor, mas lá no colégio, professor... eles fazem porque fica didático, né? Mas vamos tirar isso aqui, vai. Porque nós estamos num nível superior agora, né? Olha só. Eu sei muita coisa, porque eu já assisti 70... Vamos fazer a conta, né? 70, essa é a 77ª aula. Você vê como é tanta aula que eu tenho que olhar lá para ver que aula que é, né? Beleza, então tá aí o desenho. Agora, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Para a primeira face, para essa face 1, eu aplico a lei de Snell-Descartes. Então vai ficar índice de refração do ar, porque o raio incidente ele vem do ar, índice de refração do ar vezes seno do ângulo de incidência. Igual, agora ó, N do vidro ou simplesmente N do prisma. O examinador coloca lá no exercício N do prisma. Então eu vou colocar N do prisma, que a gente sabe que é de vidro, vezes seno de R1. Tá? Então é essa formulinha que nós vamos utilizar. Aí você fala assim, é a mesma coisa que eu usei naquelas aulas anteriores. Para a face, isso daqui é para a face 1. Né? Vamos pensar assim. Para a face 2, eu faço N do prisma
E você tendo isso, você resolve qualquer problema, tá? N do prisma vezes seno de R2, claro que precisamos treinar os exercícios, mas entendendo o conceito aqui, N do prisma vezes o R2, isso. Agora, igual a N do ar vezes seno de I2. Lembre-se que o I2, pensando no sentido didático do raio para cá, o examinador pode colocar esse 2 como ângulo de emergência, porque ele está saindo, ó, emergente, tá? Ângulo de incidência e ângulo de emergência. Então, já equacionamos para as duas faces. Eu vou, claro, vamos ter que fazer exercício com isso. Mas isso daqui nós já fizemos em exercícios anteriores, né? Só que aqui eu tenho 2 vezes que aplicar isso daí. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou demonstrar algumas fórmulas agora. Então eu vou isso daqui você já viu. Eu vou agora demonstrar desvio, mostrar o que é desvio, mostrar a relação entre a abertura e esses 2 ângulos aqui internos, tá bom? Vou apagar aqui e vou fazer isso agora, mostrando a... Turma, importante aqui é a relação entre a abertura e um dos ângulos. Eu vou pegar esse triângulo interno aqui, ó. Ó, repare esse triângulo aqui. Tá? Vamos selecionar esse triângulo. Opa! E aí eu tenho isso aqui, ó. Tá? Ó, veja bem. Aqui é a abertura A. Olha só. Este ângulo aqui, que é este aqui, ó. Vou até pintar ele aqui para você ver. Tá vendo? Este ângulo aqui, ó, é esse aqui. Isso tudo aqui, turma, ó, isso tudo aqui é 90 graus, tá? Então, este ângulo interno aqui, ele é 90 menos o R1. 90 graus menos o R1. Lembrando que 90 graus é o do... Dá para enxergar bem aqui? Lembrando que 90 graus é o ângulo entre a normal e... Aqui é a normal e a superfície da face 1. Então aqui é 90 menos R1. Este ângulo aqui é a mesma coisa, só que com R2. Tá? Então este ângulo aqui, ó, que é este aqui, olha só. Isso tudo é 90 graus, tá vendo? 90 graus aqui. Então este ângulo aqui é 90 menos R2. Lá da matemática, nós sabemos que a soma, e isso a gente vai demonstrar na matemática, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então vamos lá. A abertura mais 90 menos R1 mais 90 menos R2, isso somando tudo vai dar 180 graus. Ó, 90 mais 90, 180, passa para lá subtraindo, vai dar 0 aqui. Passei o 180 para lá, subtraindo, ficou 180 menos 180, 0. Então eu tenho que a abertura ou ângulo de refringência menos R1 menos R2 igual a 0. Obviamente, vou passar o R2 e o R1 para lá somando. Nós temos então esta fórmula. Eu acredito muito que a demonstração ajuda o aluno a memorizar. Eu acredito muito nisso. R1 mais R2. E isso é importantíssimo, porque resolve uma boa parte dos exercícios. Para não falar 99,9%. Turma, aqui nós temos um prisma, o raio de luz sofrendo a refração, ângulo de abertura de 75 graus ou ângulo de refringência, ângulo de incidência igual a 45 graus, em relação à normal, que é perpendicular à superfície. Então vamos lembrar, forma um ângulo de 90 graus. Aqui a normal também, forma-se um ângulo de 90 graus.
é este ângulo aqui, ó, que é o R1. Ó, este é o R1, este é o R2. Olha lá. Que é o ângulo de refração na primeira face, ângulo de refração na segunda face. Tá? Se ele colocar aqui ângulo de incidência na segunda face, essa daqui é a face 1, né? Esta é a face 1, esta é a face 2. Então, vai se localizando aí. E o I2, que é o ângulo de emergência na segunda face, é esse daqui. Então, ele fez aí as perguntas corriqueiras, que é o ângulo R1, o ângulo R2, que é a refração na segunda face, o ângulo I2, que é o ângulo de emergência, depois essa letra sigma, que é, na verdade, o desvio da luz. Isso daqui é importante. Então, vamos fazer aqui o item A. Como é que eu acho o item A? Bom, eu vou aplicar a lei de Snell nesta superfície separadora do meio ar. Então, aqui, ó, só complementando. Nós temos o ar e o prisma de índice de refração raiz de 2. Vamos lembrar que o índice de refração do ar é igual a 1. Então, eu faço no item a lei de Snell. Então, fica assim. Índice de refração no meio ar, vezes o seno do ângulo de incidência, que é na face 1. Vamos colocar aqui I1, né, complementando aqui. Vezes I1 é igual ao N do prisma. Lembre-se que eu estou analisando este ponto de incidência. Ó. N do prisma vezes o seno de R1. Muito bem. Continuando isso aqui, nós temos o índice de refração do ar, que é igual a 1. Olha só. O seno de 45 graus. Seno de 45 graus, que é aqui. Eu estou aqui, é igual a n do prisma, que é raiz quadrada de 2, vezes o seno de R1. Nosso objetivo é achar o R1. Tá? Continuando aqui, ó. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Igual. Aqui o raiz de 2 vezes o seno de R1. Muito bem. Raiz de 2 passa dividindo aqui. Este raiz de 2 que está multiplicando, vou passar dividindo aqui. Então, simplificando aqui, vai dar 1 meio. Qual é o ângulo cujo seno é meio? R1, 30 graus. R1, 30 graus. Pronto. Achei o R1, que é o item A. Turma, agora o B. Ele pede o ângulo de refração na face 2. Ó, não tem nada da lei de Snell. Você vai usar simplesmente no item B. A abertura, o ângulo de refringência, igual a R1 mais R2. Como ele deu a abertura, que é igual a 75 graus, então fica 75 graus. O R1, que eu calculei, que deu 30, né? 30 graus. Mais o R2. Então, 75 menos 30 é o R2, que volta a valer 45. 45 graus. Então, o ângulo R2, 45 graus. Agora vamos calcular o I2, tá? Só vou apagar a lousa e calcular o I2. Então agora, turma, item C. Cálculo do ângulo de emergência na face 2. Então, lei de Snell novamente neste ponto aqui. Separação dos dois meios. Então vai ficar 2 meios. Então vai ficar N do prisma vezes seno de R2 igual a N do ar vezes seno de I2. Antes de continuar,
o aluno pensa assim, nossa, mas vai cair tudo isso? Vou precisar de tudo isso? Apagou a luz? Caiu uma luz, né? Dá uma parada aí. Aí o aluno pergunta, nossa, professor, tudo isso? Não é tudo isso, é que eu estou comentando todos, ou uma grande parte, né? Para você poder deslanchar nos exercícios, tá? Você pegar uma lista de exercícios e fazer qualquer um. Então, novamente, estou aqui, ó, n do prisma vezes seno de R2, n do ar vezes seno de R1. Então, o n do prisma, novamente, raiz quadrada, vou colocar aqui, raiz quadrada de 2, vezes seno de R2, que é seno de 45, igual a n do ar, que é 1, vezes o seno do I2, que é o que a gente quer saber. Na verdade, o I2, né? Então, eu tenho aqui, ó, continuando, raiz de 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de I2. Tá? Seno de I2. O que acontece aqui é algo interessante, porque, professor, raiz de 2 vezes raiz de 2, olha só, vai dar 2, porque é raiz quadrada de 4. Lembrando da matemática que o produto das raízes é a raiz quadrada do produto. Então, olha lá, raiz quadrada de 4, dividido por 2. Como raiz quadrada de 4 é 2, 2 dividido por 2 dá 1. Mas peraí, qual é o ângulo cujo seno é igual a 1? 90 graus. Conclusão. Qual é a conclusão? Primeiro, que isso, o que está calculado aqui não tem a ver com o desenho. Mas isso é normal. Presta atenção que o desenho, o que vale é o que está escrito. O desenho, nós vamos ter que fazer que esse ângulo de emergência vale 90 graus. E o examinador, ele passou esse desenho para você. E a alternativa é 90. Na verdade, o raio de emergência, ele faz isso aqui, ó. Então, ele está numa situação, veja bem, que a realidade é essa. Olha que interessante. Aí você fala, professor, o exercício, então, se o examinador desenhou assim, o exercício deveria ser anulado. Não. Não, porque o que vale não é o desenho, vale o valor numérico. E na alternativa ele colocou que o I2 é um ângulo de 90 graus. Não tem problema nenhum. Nenhum. O que vale é... Aí vai estar lá na alternativa, por exemplo. O ângulo de emergência é 90 graus. Entende? E o desenho não está como... Não tem problema, você tem que se desprender disso. O que vale é o que está escrito, não o que está desenhado. Isso daí é um detalhe, claro, um pouco mais assim, né, elaborado. Você precisa prestar atenção. O que acontece é que o examinador também ele pode dizer o seguinte, conclusão, que o R2 é o ângulo limite na face 2. Vou até colocar L2, ó. Presta atenção. Conclusão deste exercício é que o R2 é o ângulo limite. Se o ângulo for maior que o R2 ou maior que o L2, sofrerá reflexão total. Então agora eu vou fazer um desenho que se o ângulo for maior que 45, porque o R2 é 45 graus. Vamos fazer um desenho do que vai acontecer se o ângulo for maior que 45 graus? Vamos ver o que vai acontecer. Turma, então aqui, ó, o raio sofreu a refração. Este daqui, então, é o ângulo R2, tá? 45 graus, que nós calculamos, R2 e tal. E descobrimos que este é o ângulo limite, não é verdade? Este é o ângulo limite. Chamei também de L2. Então, este é também o L2, que é o ângulo limite. Tanto é que o raio emergente ele sai rasante na face 2.
Se este ângulo for, o ângulo de inclinação for maior, ó, eu vou até fazer com essa cor, se o ângulo aqui, se o raio incidente fosse maior que 45 graus, o que aconteceria? Reflexão total na face 2, tá vendo? Então, se o ângulo for maior que 45, reflexão total. E aí, na reflexão total, este ângulo de incidência aqui, vamos supor, 50 graus? Então, olha lá, vamos supor que o ângulo agora é maior que 45. 50 graus. Ó, vou até apagar o raio aqui de novo. Traçar novamente a normal. Olha aqui, ó. Este ângulo aqui é de 50 graus. Ele não é maior que o ângulo limite? Então, reflexão total, tá? É isso que você precisa saber. Agora eu vou para o item D, calcular o desvio. Turma, então, vamos para o item D, cálculo do desvio. Não estou muito preocupado, visto que não cai muito a demonstração disso. Fiquem tranquilos, porque também demonstração disso é bem simples. É a geometria lá da matemática já resolve o seu problema. O desvio do raio, ó, o desvio, o que eu faço? Raio incidente. Vamos prolongar o raio incidente. Ó, presta atenção, ó. Vamos prolongar o raio incidente. Esta medida aqui, ó, olha a direção de propagação do raio incidente, tá vendo? Esta medida aqui é o desvio, ó. Tá vendo? Olha aqui o ângulo. Esse é o desvio. Enxergou? Ó, por quê? Porque o raio veio assim e saiu assado. Olha só. Nossa, hoje o negócio tá, hein? Olha lá. Ele entra assim e sai assado. Ó, entra assim e sai assado. Olha lá o desvio, entendeu? O desvio, bem fácil de demonstrar, é a geometria básica, na verdade, é o ângulo de incidência, se só memorizar, mais o ângulo de incidência, ou melhor, o ângulo de incidência na primeira face, mais o ângulo de emergência, ou incidência na segunda face, é aquilo que eu falei do sentido do raio. Então, I1 mais I2 menos a abertura. Vamos ver então quanto que dá? Lembrando que o desvio, então, ficou o I1. Lembrando, o I1 não precisa lembrar porque está marcado lá, né? Lembrar é do I2, né? O I2, ele vale 90, né? 90 graus, menos a abertura, que é 75 graus. Então, o desvio deu quanto? Desvio. Então, esse desvio do raio de luz, isso é muito importante. Aqui deu 135 menos 75, né? Então, ó, 135 menos 75. Aí, quanto dá? 135 menos 75? Já fez? Vai dar quanto, turma? 60 graus? 60 graus? Então, esse é o desvio do raio de luz. 60 graus. Muito bem. Chambala, 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 chambala. Lembra do chambala? Chambala. Repita essa palavra, vai dar um power no seu cérebro.